E aí, tudo bem? Sou seu amigo João Batista Campos e nesse dia tão especial, nesse momento tão maravilhoso, quero gravar um vídeo para falar com você sobre como devemos crescer, do crescimento que Deus espera de nós, do crescimento que Deus espera acontecer em nós. Nós ouvimos muito falar sobre crescimento financeiro, crescimento empresarial, crescimento emocional. Ouvimos muitas pessoas falar de crescimento espiritual e essas pessoas balizam a sua ideia, a sua ideologia, a sua informação, o seu conhecimento sobre crescimento através da leitura de livros seculares, de literaturas importantes, literaturas que ajudam bastante. Mas hoje eu quero falar para você a respeito de crescer segundo a Bíblia. Do que a Bíblia espera, do que a palavra de Deus espera, do que esse livro milenar tem a nos ensinar sobre como devemos crescer. É uma ordenança e ela segue um padrão. Muitas pessoas querem crescer para dentro, outros querem crescer para si, outros querem crescer para se apresentarem, demonstrarem aos outros, mas o Senhor nos chama a crescer para cumprir uma missão, para realizar um propósito. E olha só, é ordenado o crescimento em nossas vidas. Ninguém nasceu e foi gerado para seguir sendo pequeno. É necessário crescer, é necessário amadurecer, é necessário ser estabelecido. E eu quero falar que você é convidado a crescer em frutificação. Não tem como crescer e não dar frutos. Por acaso você planta um pé de manga e espera somente que ele dê as folhas e cresça? Não. Você espera sair dali frutos. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 sobre frutificação. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Precisamos crescer pedagogicamente, estudando, fazendo essas coisas, mas também precisamos crescer em Cristo, como diz Efésios capítulo 4, verso 15, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Precisamos aprender a crescer em amor, porque na batalha pelo crescimento, na batalha pelas realizações, na batalha pelas conquistas, muitos passam por cima de leis, outras pessoas, de sonhos de outros, de projetos alheios para realizar os seus projetos. E o Senhor nos convida a crescer em amor. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, diz assim: o Senhor vos aumente, em vós faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Esse é o convite. É para crescer emocionalmente, empresarialmente, espiritualmente? Lembre-se, é para crescer para servir os outros. É para crescer para frutificar na vida dos outros, a começar na vida daqueles que te cercam e depois na vida daqueles que te rodeiam, na vida daqueles que estão presentes debaixo do mesmo teto e também na vida daqueles que estão presentes na sua vizinhança, na sua cidade. E agora, com o advento da internet e das redes sociais, você pode ajudar pessoas a crescer no outro lado do mundo, em lugares que você jamais, talvez, poderá pisar a planta dos seus pés. Mas a tua mensagem, a mensagem que Deus tem através da tua vida, pode chegar nos confins da terra. Então, se você parou, se você desanimou, eu te desperto nesse dia, nesse momento, neste vídeo, para que você volte, para que você ative o dom de Deus na tua vida, porque muitas pessoas poderiam estar ouvindo a sabedoria divina através da tua vida, mas tu tem se calado, tu tá esperando um altar, tu tá esperando um púlpito, tu tá esperando um convite de uma igreja. E eu quero te dizer, todos os lugares estão funcionando, mas eu também quero te dizer que você pode anunciar a mensagem do Senhor e ela pode chegar o mais longe
do que o púlpito da igreja que você almeja pregar. A mensagem através da tua vida nas redes sociais pode chegar nos confins da terra, onde jamais você imaginaria que pudesse ir. Então, não cale, não invente desculpas para se manter parado, infrutífero. Não crie desculpas para alimentar uma vida excedentária espiritualmente. Está obeso de conhecimento, está obeso de aprendizado, está obeso de conferências, está obeso de congressos, está obeso de mais seminários e seminários. E quando você vai liberar isso para a vida de outras pessoas? É a hora, e a hora é agora, aonde Deus procura os verdadeiros adoradores, os verdadeiros mestres, os verdadeiros mensageiros, os verdadeiros arautos. E você foi convidado para ser um arauto, você foi convidado para ser um mensageiro. Levanta. Olha o que diz: crescer para a perfeição. Nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando, buscando viver uma vida em perfeição. Hebreus capítulo 6, verso 1 vai dizer: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prosseguimos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E ele fala assim, ó: você precisa crescer por meio da palavra de Deus. Muitos estão crescendo por meio de teólogos de escrivania, teólogos de rios, teólogos de stories, teólogos de internet. Mas o Senhor quer que você tenha ousadia de escolher bem a tua ferramenta, porque quando vamos jogar futebol, nós escolhemos bem a chuteira. Quando vamos trabalhar, escolhemos bem os nossos materiais de trabalho. Quando vamos servir, quando vamos caçar, pescar, escolhemos muito bem a nossa traia. E por que não escolher uma boa Bíblia, escolher boas literaturas para que você possa crescer por meio da palavra de Deus? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 2: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Muitos desejam que chegue a hora da live do apóstolo, a live do bispo, a live do tal, mas Deus quer fazer com você uma live. Deus quer ter um tempo com você. Deus quer que a próxima live seja você ministrando a palavra que aprendeste dele e foste instruído e ensinado e ministrado pela pessoa do Espírito Santo. Deus quer que você seja mais um com esse bispo que tu acompanha, mais um com esse apóstolo, mais um com esse pregador, mais um com esse teólogo. Deus quer que você seja mais um mensageiro para aumentarmos o número de mensageiros de Deus na terra. É muita gente plantando mal, é muita gente criticando A, B ou C, e Deus está querendo levantar uma geração não dos que criticam, mas dos improváveis que anuncie a palavra de Deus, mas para ser um improvável, para ser contado nesta geração dos improváveis, dos novos mensageiros, dos arautos da eternidade. Você precisa crescer por meio da palavra de Deus, e ela tem livre acesso. Você deve ter uma na tua casa agora, aberta no Salmo 91, na tua penteadeira, na tua escrivania, na estante da tua sala. Você deve ter uma dentro do porta-luva do teu carro. Você deve ter um aplicativo dela no teu telefone, no smartphone, no iPad, no tablet. Você deve ainda ter e conseguir recordar alguns versículos gravados na tábua do teu coração. E é através desta poderosa palavra, nada contra a literatura secular, eu amo ler, eu sou um aficionado na leitura e leio, mas Ele quer que nós cresçamos na sua palavra.
aprendendo o significado, a origem, aprendendo a expor, porque ninguém nasce bom pregador. A arte de pregar, a arte da oratória é um treino e você pode treinar todos os dias. Grava um vídeo, ministre uma mensagem, mande um Reels, mande um Stories. O importante é que a mensagem de Deus através da tua vida vai alcançar pessoas que você nunca nem viu. Nós somos convidados para acrescentar e não para subtrair, não para dividir. Nós somos convidados para acrescentar, para somar, para multiplicar. 2 Pedro 1,5 diz: por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade ao conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. Olha só, é acrescentando que invadimos o espaço mais maravilhoso do coração de Deus, aonde adquirimos bondade, onde aumenta a nossa fé, aonde nos tornamos piedosos, porque a palavra do Senhor Jesus, através do próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vai dizer no Sermão do Monte que é bem-aventurados misericordiosos, porque em algum dado momento eles serão necessitados da misericórdia e alcançarão. Bem-aventurado aqueles que choram, daqueles que lutam por justiça, porque em algum dado momento sofrerão injustiças e eles serão consolados. Então você tenha certeza de uma coisa: muitas coisas mudam, mas a lei da semeadura jamais. E eu estou aqui te levando e querendo transmitir algo para você. Mude a sua semente a partir de agora. Comece a semear aquilo de bom que Deus fez na tua vida, na vida de outros. Comece a tecer palavras de apoio em vez de apontar dedos de crítica, porque a palavra do Senhor diz que não fomos chamados para ser juiz e muito menos advogado de acusação. Fomos chamados para ser aqueles que levantam, aqueles que trazem uma palavra de exortação, de consolo, de esperança. Nós também somos convidados a trazer uma palavra de confronto, mas todas as palavras que procedem do nosso interior devem ser guiadas pelo Espírito Santo e conduzir o povo ao crescimento, à presença de Deus, à presença do Eterno e levá-los a um caminho de paz, a um lar esperançoso. Olha o que diz: precisamos crescer em graça e conhecimento. As pessoas que acham que não precisam estudar, as pessoas que acham que não precisam estudar a palavra de Deus, que não precisam praticar, não, tem que aprender, tem que aprender a origem das palavras, tem que aprender a origem, o verbo, os termos, a história da época, tem que aprender tudo, para na hora que você for fazer a defesa da sua fé, não saia envergonhado. Viu o que lemos até agora? O crescimento espiritual ordenado a nós. Isso é ordenado a mim e a você, que nós possamos crescer, não possamos, mas devemos crescer. Somos obrigados a crescer. Somos convocados a crescer em frutificação, a crescer em Cristo, a crescer em amor, a crescer para a perfeição, a crescer por meio da palavra de Deus, a crescer para acrescentar e não diminuir, para acrescentar e não dividir, para ser aquele que chega no corpo de Cristo e soma e às vezes até multiplica, e não ser aquele que divide, semeando contendas, discórdias. É um novo tempo, é o tempo em que Deus espera sim que nós não sejamos só leitores do capítulo 4 do Evangelho de João, aonde Jesus faz aquele sermão com a samaritana e fala assim, é o tempo em que Deus busca os que adoram em espírito e em verdade. Chega de ter somente o versículo decorado, chega de somente saber a história. Deus espera que vivamos segundo o texto, literalmente, adorando e o louvando em espírito e em verdade. Somos convidados
para o crescimento espiritual, e eu vou te dar alguns exemplos aqui. Você vai falar assim: meu Deus, eu tô só falando Bíblia aqui, hein? Só Bíblia, não tô dando a minha opinião. Olha só, devemos ser convidados a crescer como o jovem Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 26, vai dizer: e o menino crescia em estatura para cima, olha só, em graça diante do Senhor e dos homens. Tem muita gente já velha, mas continua um bebê em graça diante de Deus e dos homens. E Deus é tão maravilhoso que Ele está falando assim: eu não quero que seja somente em estatura, eu quero que você cresça em graça diante de mim e diante dos homens. Não é só uma vida religiosa. A religiosidade, ela mata, ela divide, ela destrói. Agora, a verdadeira crença, ela apazigua, ela junta, ela une e ela mixa. Como diz o povo, né? E a unidade é diferente de união. União é estar todo mundo junto. Unidade é nos misturarmos. É como se você pegar uma laranja ali, descascar ela, ela está unida, gomo com gomo. Agora, a partir do momento em que você processa ela no liquidificador, ela ficou unida. Ela se misturou, e é assim que nós somos convidados para ser. O Evangelho de João, somos convidados a crescer como João Batista cresceu. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 80, diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de aparecer a Israel. Essa palavra deserto é interessante nos tempos de hoje, porque ninguém quer viver o deserto, nem muito menos no deserto. Nós queremos viver uma vida rodeada de pessoas, mesmo que sejam as pessoas falsas, mesmo que elas não sejam nossos amigos, mesmo que elas não acreditem em nossos sonhos, mesmo que elas não apoiem nossos sonhos. Nós queremos estar numa mesa rodeada de gente tomando café. Nós queremos estar em meio a pessoas que mentem, que tudo, mas nós não queremos estar no deserto do processo do crescimento de nossa vida espiritual, nem de nossa vida emocional, nem da nossa vida matrimonial. Nós vivemos uma época e um tempo em que queremos compartilhar os nossos sofrimentos e as nossas lamúrias, e pouco compartilhamos a nossa fé, a nossa perseverança, os nossos testemunhos diante de Deus. Somos convidados a crescer como o menino Jesus crescia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Enquanto você cresce diante de Deus, diante da graça do Senhor, olha só, enquanto você cresce se enchendo da palavra dele, olha só, se enchendo da palavra dele, você vai adquirindo sabedoria, e a graça de Deus vai fazendo sobre você uma verdadeira cobertura. Muitos aí querem ser cobertos espiritualmente por homens, mas nesse dia, nesse vídeo que você parou aqui, eu convido você a ser coberto pelo sangue de Jesus. Homem nenhum tem autoridade de mudar os projetos que Deus tem para a tua vida, a não ser tu mesmo, deixando de crer, não sofrendo o processo, não encarando os desafios, não dando os passos que precisam ser dados, não encarando os desafios que precisam ser encarados. Aí você vai mudar a realidade que Deus tinha para você e vai escrever a sua própria realidade. Olha só, crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,40 vai dizer: o menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,52 vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e a graça diante de Deus, e em graça diante de Deus e dos homens. Olha, crescer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos retrata muito bem. Um homem sanguinário, um homem mau, que estava fazendo a sua caça, a sua eliminação, extinguindo uma igreja,
em nome da sua fé, em nome da sua crença, em nome da sua religiosidade, achando que estava correto, estava caçando, perseguindo, maltratando, fazendo todo tipo de atrocidade contra uma igreja que estava surgindo, pessoas humildes que estavam professando a fé em Cristo Jesus. E olha só, em Atos 9:22 vai dizer: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Precisamos crescer como os Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses 1:3 diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Quando crescemos, já não mais dividimos. Quando crescemos, já não mais subtraímos. Quando crescemos, já não mais, disputamos espaços por uma posição, mas nos posicionamos segundo o propósito e o projeto de Deus a nosso respeito. Deus está cansado de pessoas na posição sem se posicionarem. Deus busca os improváveis que querem se posicionar e pagar o preço, enfrentar o processo diante dele para uma grande pesca, por uma grande colheita, porque é isso que precisamos. Estamos no último momento, no último instante, no último degrau da igreja. Cristo pode voltar amanhã, como pode voltar daqui 100 anos. Isso não importa. O que importa é se você está pronto para que ele volte daqui 2 horas. É se as pessoas ao seu redor estão colhendo excelentes informações do Senhor através da sua vida, através do teu testemunho, através da maneira que você administra a tua empresa, trata os teus funcionários, através do exemplo para com teus filhos, através do exemplo para com a tua família, né? Hoje é muita gente querendo ensinar sem nunca ter passado pelo processo. A religião está matando, a religião está castrando, a religião está amputando, a religião está destruindo sonhos, porque Deus não deixou religião. Deus só pediu para crer, e crer nas suas palavras, aprender as suas palavras e praticar as suas palavras. Não me importa quantas tatuagens tem no teu corpo, quantos brincos tem em você, não me importa quantas gírias você fala culturalmente por causa do seu lugar onde você mora, do estado, do vício cultural que você habita. O que importa é se Deus tem espaço no teu coração, Deus tem espaço na tua vida, Deus tem espaço na tua história. Tu chamou o Senhor para ser sócio da tua empresa, tu chamou o Senhor para ser o conselheiro number one do teu matrimônio, tu orou ao Senhor para estar nesse lugar, nesta posição. É isso que importa. Isso é crescer. Quando eu cresço, eu começo a fazer perguntas no lugar de questionamentos. Quando eu cresço, eu começo a me colocar na posição e me perguntar por que é assim, em vez de lançar o meu dedo acusador e começar a criticar. Vivemos em um lugar muito rico, o Sudoeste da Flórida, o lugar mais rico de todos. E eu convido você que mora nesse lugar, busque um lugar para adorar a Deus. Ou então, comece e então também deva, e você é obrigado, eu te obrigo, eu te ordeno a buscar uma Bíblia e começar a ler aos pouquinhos. Não importa se você falar assim, mas eu não entendo o que eu leio, não importa. Em um dado momento, o Espírito Santo vai fazer presente na tua pessoa, na tua vida, no teu lar, e ele vai te fazer entender tudo que você lê. Mas se você precisa de ajuda, vai no Private, vai no Message, vai lá, manda uma mensagem para mim, que eu terei o maior orgulho, o maior prazer em te ajudar, o maior prazer em te atender, o maior prazer em fazer um culto doméstico na tua casa, em apresentar a Deus a você essa proposta maravilhosa que vai te levar do nível 1 ao nível 10, ao topo da cadeia.
Essa é a proposta que eu tenho para apresentar para você. Não é bandeira de instituição religiosas, mas sim o verdadeiro Cristo, o Cristo Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, te abençoando, te guardando e te protegendo, no nome do Senhor Jesus.